um outro setor, porque um grupo criminoso envolvido em pelo menos 8 ações de furtos em supermercados foi preso nesta terça-feira aqui em Uberlândia. Investigação que o Cidade Alerta Minas conta em detalhes para você agora, porque a Carolina Barros está ao vivo mais uma vez na Polícia Civil e vai trazer para a gente o passo a passo desse trabalho que levou as nossas equipes da Polícia Civil até essa organização criminosa. Mais uma vez, nosso querido delegado-chefe aqui da região, doutor Marcos Tadeu, trazendo essas informações para o nosso telespectador. Carol, boa noite, doutor. Ótima noite para você, Luciana, e para quem nos acompanha também no Cidade Alerta Minas, ainda mais com uma notícia dessa, né, de um trabalho de inteligência, a gente pode dizer, efetuado pela Polícia Civil de Minas Gerais, com os investigadores aqui da cidade de Uberlândia, que desarticulou esse grupo criminoso formado por 4 pessoas, pelo menos é o que já foi identificado pela Polícia Civil, e todos eles presos, viu? Dá até gosto de falar, né, porque o prejuízo não foi pouco, não. Foram 8 estabelecimentos que foram furtados, que foram invadidos por essas pessoas mediante fraude, levando vários grupos alimentícios e aí deixando um prejuízo muito grande. Mas eles foram flagrados. Em agosto, quando começaram as investigações, foi a primeira ação criminosa flagrada dessas 4 pessoas envolvidas, e a partir daí um trabalho de investigação que terminou hoje com a prisão dessas pessoas, e é o doutor Marcos Tadeu que vai contar para a gente, porque, afinal de contas, mais uma vez eles tentando, achando que estava fácil demais, né, doutor Marcos? Boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite, Luciana. Mais uma operação exitosa da Polícia Civil de Minas Gerais, a Operação Atacadão. Ela envolve uma investigação que começou há cerca de 2 meses atrás, quando 4 pessoas entraram num determinado estabelecimento, e estabelecimento comercial, né, um supermercado, daí o nome Atacadão. Eles entraram com divisão de tarefas e daí nós podemos falar em associação criminosa. Os nossos investigadores, partindo das primeiras imagens fornecidas por esse estabelecimento, começaram os trabalhos investigatórios. E hoje nós conseguimos efetuar a prisão deles em flagrante após saírem com objetos furtados de um supermercado no bairro Tibério. O que nós temos? Essas 4 pessoas, 2 casais, todos com diversas passagens criminais, especificamente por crimes contra o patrimônio, furto, receptação, roubo, artigo 157, lembrando que o roubo pressupõe um emprego de violência ou grave ameaça. Eles, unidos, nós chamamos então de ânimo sócio, que é a vontade de permanecer associado para a prática de crimes. Com uma divisão de tarefas, eles compareciam aos supermercados. Um primeiro casal entrava no supermercado, escolhia quais bens seriam subtraídos, colocavam numa mochila, sinalizavam para os outros 2, para a outra parte. Estes então se aproximavam do segurança, distraíam o segurança, e daí a qualificadora do crime de furto, que é o furto praticado mediante fraude, vulgarmente conhecido por famulato, e assim então com esse ardil, com esse artifício, propiciavam a saída daqueles outros 2 do estabelecimento com a res furtiva, os objetos, os gêneros alimentícios furtados. E veja bem, Carol, não eram só alimentos, não, eram, além de alimentos, utensílios domésticos, o que eles bem entendiam. O prejuízo que nós calculamos nos estabelecimentos, que nós já confirmamos a ação deles, gira em torno de R$50 mil. Disso, nós conseguimos, então, nessa primeira fase da Operação Atacadão, a prisão dessas 4 pessoas hoje. E a segunda fase, nós iremos investigar se tem alguém receptando, artigo 180 do Código Penal, esses objetos que estavam sendo subtraídos, bem como quais outros estabelecimentos eles também compareceram para a prática de furtos. E é bom lembrar que todos eles, com vastas passagens criminais, já eram conhecidos no meio policial pela prática reiterada de furtos. A gente observa que são 4 pessoas até com idades bastante jovens, né? A partir dos 27, a mais velha 35 anos, e eles que se organizavam de uma forma aí a conseguir fazer essa distração ali dos funcionários, do segurança, inclusive, mas cada um com uma função determinada, e isso nos mostra o quanto eles eram organizados. Com toda certeza. Daí a associação criminosa. A união deles, o ânimo sócio, demonstrava o quê? Também uma divisão de tarefas. Eles estavam, Luciana, apenas unidos
para a prática de crimes contra o patrimônio. Entre eles, havia uma divisão de tarefas. Seja aquela pessoa que entrava e escolhia os objetos a serem subtraídos, aquela outra que se aproximava ingenuamente para colocar os bens na sacola, ou aquele que parava o carro na porta para poder embarcar o mais rápido possível, e aqueles outros que se dedicavam o quê? A ludibriar, a enganar o segurança para que ele não observasse o furto que estava sendo praticado. O que eles usavam para fazer, para acondicionar esses materiais? Porque, afinal de contas, R$50 mil em 8 vezes, a gente imagina que é uma grande quantidade de coisas, ou então produtos muito valiosos, né? Um pouco de cada. Para a coisa errada, não existe limite. Para usar a imaginação para o lado negro, o lado negativo da força, por assim dizer, né? Vamos fazer a comparação com Star Wars, o lado negro da força, não falta imaginação. E ao invés de utilizarem essa... Bom, já a gente retoma então a fala do Dr. Marcos Tadeu. Tivemos um pequeno probleminha técnico no sinal, mas a polícia sempre de olho nessas ações. E é claro que cada crime nunca é uma ação isolada. Dependendo ali da modalidade, da forma de agir, a polícia já consegue identificar se nós estamos falando de uma organização, se são pessoas que têm outras acobertando. Dá para eles saberem. Por quê? Porque estão treinados, são habituados a identificar nos detalhes indícios de participação de outras pessoas. Assim, não foi diferente. Mais uma vez, o nosso parabéns a todas as equipes envolvidas. É sempre um prazer trazer o Dr. Marcos Tadeu aqui para o Cidade Alerta, porque ele, em nome de toda a Polícia Civil, traz as respostas que a comunidade tanto pede. A gente mostra essas ações criminosas, a gente mostra esses furtos acontecendo e a comunidade pede, exige que os bandidos envolvidos sejam identificados e presos. E tá aí, mais uma vez, uma excelente ação com os bandidos identificados, com a organização criminosa presa e o resultado sendo mostrado em primeira mão aqui no Cidade Alerta Minas. Então, parabéns, doutor Marcos Tadeu, receba aí nominalmente, mas se estende a todas as equipes que participaram desde as primeiras abordagens até a finalização dessa investigação. Dá muito orgulho para a gente saber que temos equipes tão atuantes aqui em toda a nossa região.